Esse é especial para os meus irmãos, os obreiros, todas as famílias que frequentam levam seus filhos para a igreja. Eu falo em nome do Departamento Infantil e Juvenil, Departamento de Ensino, e em nome de todos os professores, de toda a comissão que lidera o departamento, eu venho fazer duas alertas aqui para todos os que frequentam a igreja, levam suas famílias, seus filhos. Então, a primeira alerta é a seguinte: eu quero falar a respeito da importância da criança estar dentro da sala de aula. Eu quero que vocês tenham o ponto de vista, a diferença entre os que frequentam e a diferença entre os que frequentam somente a igreja. Então, o que eu quero que vocês entendam e reflitam sobre isso é o seguinte: o ensino da palavra no departamento infantil, ele está sistematizado, ele está organizado e ele utiliza uma linguagem didática específica para as faixas etárias. Então, nós temos lá 5 salas, todas distribuídas de acordo com as idades. A gente adotou um sistema de ensino com revista e livros, né? A gente está analisando, já são 2 trimestres, né? Estamos avaliando o material, pode haver uma possibilidade de substituição para um melhor, mas nesse momento o que importa é que as crianças que estão frequentando a sala de aula já estão recebendo um ensino sistemático da palavra, um ensino organizado. Então a diferença é a seguinte: o pai vai com seu filho para a igreja e às vezes tem um sentimento de que você está na igreja, seu filho está lá e é isso que importa. E na verdade não é. Se ele estiver somente na igreja, pode ser que ele esteja prestando atenção no ensinamento, na ministração que está vindo do altar. Só que essa ministração não é direcionada para ele. Essa ministração é direcionada para adultos. Então, pode ser que algumas frases, algumas palavras, ele vai entender, vai receber e vai guardar na memória. Só que não é um ensino organizado, não é um ensino sistemático. Então, ele não vai conseguir organizar na mente dele os conceitos e preceitos do Evangelho, os valores da Bíblia. Então, vai ficar muito desorganizada essa aprendizagem. Então, essa é a diferença. As crianças hoje que estão frequentando a escola, a sala de aula, eles estão recebendo esse ensino sistemático, organizado. Então, é óbvio, né? A gente começa aplicando valores simples para subindo para valores mais complicados e aprofundar eles para eles construírem o conhecimento. Eu quero ressaltar que aqueles adultos que tiveram uma infância na escola dominical fez uma diferença enorme para eles. É como se, enquanto adulto, eles carregassem já um histórico de aprendizagens, de ensinos, as histórias dos heróis da fé, tudo isso a gente carrega. E o que é importante que vocês reflitam é que a diferença entre a criança que passa por essa fase especial, aprendendo, e a criança que não está aprendendo. Quando ela chega naquela idade de adolescente para jovem, ele toma muitas decisões, ele faz muitas escolhas. E justamente o que ele aprendeu, o que está guardado na mente e no coração dele como conceitos e preceitos e valores da palavra de Deus, vão influenciar nessas decisões, nessas tomadas de ações que eles vão decidir, eles vão praticar. E aquele que não recebeu ensinamento, ele nem vai ter a influência de uma memória, de um ensinamento, porque ele não passou, porque ele não recebeu, ele não teve esse momento. Então, você, pai, mãe, que gostaria que o seu filho crescesse com esses valores, com esses conceitos da palavra de Deus, para que, chegando em uma certa idade, eles possam ser influenciados por esses ensinamentos para tomar decisões na vida deles. Se você deseja isso, então esse é o momento. Leve o seu filho para a sala de aula. O outro alerta que eu preciso fazer é a respeito da liberdade e autoridade. Então,
As crianças hoje, a gente está numa geração que tem muita autonomia, né? Eles decidem tudo, eles decidem o que eles querem vestir, calçar, comer, onde eles querem ir, que horas eles querem ir. Então, e a gente acaba cedendo sempre, ou na maior parte, né, das vezes, cedendo e deixando eles tomarem essas decisões, entrando em concordância com eles. E o que que acontece, o que que eu percebo em relação ao Ministério? Eu não posso generalizar, mas no Ministério Fé em Ação, o que eu percebo é que muitas crianças frequentam a sala de aula quando elas querem. Se elas chegarem lá, elas estiverem no dia que elas não estão afim, elas falam, ah, não vou ficar, e vai e volta para o templo, volta para dentro do salão da igreja. Ou não, né? Então, é muito complicado isso. Essa liberdade, a gente tem que dar aos filhos, mas até um certo ponto. E eu queria que vocês refletissem sobre isso, pai, mãe. A idade deles não é suficiente, eles não têm maturidade suficiente para perceber a importância desse momento de aprender a palavra, de estudar, de se aprofundar. Mas eles têm um pai e uma mãe que estão ali, sabem a importância, que tem esses valores, a palavra de Deus, para eles aprenderem agora. Então, cabe a você, pai, você, mãe, usar da autoridade que você tem de pai e de mãe e conduzir o seu filho até a sala de aula e ensinar a ele, olha, o culto, a reunião tem 2 horas. 1 hora você pode ficar lá comigo, mas a segunda hora é o seu momento, o seu espaço, é a hora de você aprender. Então, você vai. E você leva ele até a sala. E você imponha-se, porque você é pai, você é mãe e você tem autoridade para isso. Porque ele pode não ter maturidade para dar a devida importância, mas você tem. E você sabe qual é a importância. E hoje o que a gente percebe é que é um costume, é a nossa cultura, deixar eles à vontade. Mas hoje a gente tem que aproveitar que o Ministério dispõe esse espaço. Eles estão disponibilizando com muito custo esse prédio ao lado, essas salas, muitos professores envolvidos voluntariamente se dispondo, dedicando trabalho, dedicando tempo para estudo, planos de aula, para ensinar as crianças. E você não pode perder esses momentos. As crianças estão crescendo e está passando batido. Uma reunião atrás da outra, um culto atrás do outro, e eles estão perdendo quantidades imensas de ensinamentos que está acontecendo lá nas salas. Então, o segundo alerta é esse: use da sua autoridade e vamos mudar esse costume. Vamos conversar com nossos filhos e explicar que eles também têm um momento que eles têm que ser edificados. E é muito mais confortável para eles estar no templo, porque eles estão conversando, eles estão no celular, eles estão à vontade. Mas já basta todos os dias o que eles estão aprendendo com a TV, com a rua, com a escola. Então, se tem um momento e um local, esse momento é lá, na hora do culto, de quinta-feira à noite, de domingo. Esse momento tem que ser valorizado. E nós não podemos deixar os nossos filhos perderem essa oportunidade. Então, esse é o segundo alerta que eu faço. Peço para que você reflita sobre isso, sobre a importância que tem de você ensinar o seu filho a estar na sala para aprender.